Galera, hoje nós vamos trabalhar as aulas 34, 35 e 36 do conteúdo de ácidos, nomenclatura, classificação e algumas outras características. Recapitulando. Segundo Arrhenius, ácido é aquela substância que em solução aquosa se ioniza, liberando como cátion exclusivamente o íon H+, que é o hidrônio, que pode também ser chamado de hidroxônio. Então, no esquema genérico, temos o ácido HX, que se ioniza em água, formando cátion H+, e ânion X-. E o que significa essa dupla seta? Que a reação é reversível. Então, ela pode se ionizar, formando cátion e ânion, ou ela pode estar em solução já ionizada e formar a molécula de ácido inteira, tá? Nesse exemplo do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, temos duas etapas de ionização. H2SO4 ionizando primeiro um íon H+, e o íon HSO4-, e depois o HSO4- se ionizando, formando outro H+, e por fim o ânion SO4-. Nomenclatura. Temos duas classificações principais de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos sem a presença de oxigênio e os oxiácidos, ácidos com a presença de oxigênio. O nome dos hidrácidos é bem fácil. Ácido mais prefixo do nome do elemento e a terminação hídrico. Então, esse ácido HF é o ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. H2S, ácido sulfídrico. E o HCN, ácido cianídrico. Para os oxiácidos, o negócio começa a complicar um pouquinho só. Porque nós podemos ter várias terminações, tá? Na maior parte dos casos, nós temos os sufixos ico e oso. E em alguns casos particulares, os prefixos hipo e per. E qual vai ser a diferença entre eles? A quantidade de oxigênios no ácido, né, na fórmula molecular. Por exemplo, no ácido perclórico, eu tenho 4 átomos de oxigênio. No ácido clórico, 3. No ácido cloroso, 2. No ácido hipocloroso, somente 1. Essa regrinha é aplicada apenas para halogênios, tá? Para as outras famílias, o esquema é um pouquinho diferente. Olha lá. No ácido sulfúrico, ele tem a terminação ico e tem 4 átomos de oxigênio. No ácido nítrico, ele tem terminação ico e tem 3 átomos de oxigênio, tá? Então, quando temos 1 e 2 átomos de oxigênio, oso. 3 e 4, ico. Seguindo. Existe um caso especial que é o do ácido fosfórico. Na verdade, de ácidos fosfóricos. Tem vários tipos. O ácido fosfórico ou ortofosfórico é o H3PO4. O H3PO3 vai ser o ácido fosforoso. E o H3PO2, ácido hipofosforoso. No ácido pirofosfórico, o ácido pirofosfórico é aquele formado pela
retirada de uma molécula de água de 2 moléculas de ácido ortofosfórico. O ácido metafosfórico vai ser aquele que teve a retirada de uma molécula de água de um ácido ortofosfórico. Então, a fórmula molecular do ácido pirofosfórico será H4P2O7. E a do metafosfórico, HPO3. Classificação dos ácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, e aqui vocês precisam ter muito bem fixado o conteúdo de estrutura das moléculas, ou seja, como ligar os átomos de uma molécula. Então, isso implica conteúdos de ligações químicas e geometria molecular. Porque um ácido com hidrogênios ionizáveis não são simplesmente todos os hidrogênios da molécula, mas sim os hidrogênios que estão ligados a átomos de oxigênio. Se os ácidos tiverem átomos de hidrogênio que não estão ligados ao átomo de oxigênio, eles não são ionizáveis. Obviamente, com a exceção dos hidrácidos, porque os hidrácidos não têm oxigênio, então não terão átomos de oxigênio ligados ao hidrogênio. Portanto, todos os hidrácidos têm todos os hidrogênios ionizáveis. Força. Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Lembrando que grau de ionização é uma característica que ninguém é obrigado a ter decorado. Isso é uma informação que deve ser fornecida para que a gente consiga resolver algum problema ou alguma questão. Ácidos que têm grau de ionização acima de 50%, igual ou acima de 50%, são considerados ácidos fortes. Ácidos que têm um grau de ionização entre 5% e 50% são considerados moderados, ou o nome que está aí, semiforte. E ácidos que têm grau de ionização menor do que 5% são chamados de ácidos fracos. Existe uma dica para o cálculo da força do ácido. Vocês pegam, no caso dos oxiácidos, o número de átomos de oxigênio e subtrai do número de átomos de hidrogênio. Se esse resultado der 2 ou 3, o ácido é forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, é um ácido fraco, com a exceção do H2SO3, que o X dá 1, mas ele não é moderado, ele é um ácido fraco. Seguindo agora para a aula 36, as propriedades químicas dos ácidos. Acidez. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar nessa escala que é chamada de escala de pH. O que quer dizer pH? Potencial hidrogeniônico. O que isso quer dizer? A capacidade de íons H+, ou seja, cátions H+, que estão presentes na solução. Quanto maior a quantidade de íons H+, maior a acidez daquela solução. Então, quando nós temos um pH ácido, ele tem um valor baixo. Com relação ao cálculo de pH, vocês também vão aprender a fazer, mas somente no segundo ano do ensino médio. Portanto, valores de pH de 0 a 6 são considerados ácidos. Valores de pH de 8 a 14 são considerados básicos. E o pH 7 é o neutro, que é o pH da água. A chuva ácida. A chuva ácida ela é comum em grandes centros urbanos e industriais, tá? Mas é bem difícil identificar de onde partiu a emissão gasosa que originou uma chuva ácida, porque existem as
correntes de ar que podem levar, né, esses gases para outras regiões. Os ácidos comuns presentes na chuva ácida são H2CO3, que é o ácido carbônico, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e HNO3, que é o ácido nítrico. Os ácidos, eles também têm característica de reagir com metais e produzem gás hidrogênio e um sal do metal referente que participou da reação. A função sal vai ser estudada também, só que no Bienal 3. Reação com carbonatos e bicarbonatos. Carbonatos e bicarbonatos também são partes de sais. E a gente vai estudar lá no Bienal 3. Eles são ânions, cujas fórmulas são CO3, que é o carbonato, e HCO3-, que é o bicarbonato. Esses carbonatos e bicarbonatos, eles reagem muito bem com os ácidos, liberando gás carbônico. E não é pouco gás carbônico, muito gás carbônico. Bom, é isso, gente. Vocês devem realizar os exercícios do Em Classe das aulas 34, 35 e 36 e nos vemos nas aulas de dúvidas.